Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a esta live de domingo. Que Deus, no seu infinito amor, na sua grande misericórdia, encha cada um de vocês de todo amor, de toda a paz, de toda a alegria. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é Graça, Satanás solto depois de 1000 anos. Amém? Um tema bem complexo hoje, né? Para que a gente aprenda. Tem uns amados irmãos aí que têm me procurado, têm perguntado. E o que eu tenho a dizer, amado, é isso. É ler, procurar entender e compreender. Amém? Respeitar o tempo, a época. Amém? Tudo isso dentro da palavra. Não é simplesmente porque está escrito, você é obrigado a viver. Amém? Faça uma filtragem, veja. E hoje nós vamos aprender a esse respeito. Aqui é um tema, uma resposta para um amigo que pediu. E ele vai ter a sua resposta hoje. Depois eu ter uma oportunidade de sentar e conversar com ele, mostrar na palavra. Amém? E também lembrando, deixar aqui claro, amados irmãos, que muitas vezes a gente escuta coisas, né? E tem muita gente até hoje pensando, amado, que viver em graça é você ser liberto, é você ser libertino, para ser mais claro. E eu quero deixar aqui bem claro, amado, que o que fazemos não tem nada a ver com libertinagem. A nossa liberdade em Cristo é como qualquer outra liberdade em Cristo Jesus. Só que as pessoas confundem as coisas quando falamos a verdade. O apóstolo Paulo escreveu assim: tornei-me vosso inimigo por falar a verdade. E hoje eu posso ver, amado, que tem pessoas que não aceitam a maneira a qual a mensagem é transmitida. Tem pessoas que não aceitam a verdade. Outro dia falei para uma amada irmã que ela já era abençoada com toda sorte de bênção, que ela não precisava passar por batismo nas águas, não precisava comer pão nem beber suco, não precisava buscar o Espírito Santo de Deus, porque já tem o Espírito dentro dela. E então essa pessoa não achou bom. A irmã dela não gostou do sistema, mas eu compreendo, amo, não tenho besteira com isso, amém? Mas, para deixar bem claro, amado, quando você descobrir a verdade da graça de Deus, o que é estar em graça, você vai compreender que não tem nada a ver com o sistema religioso, não tem nada a ver com estas conversas bonitas que você escuta dentro do templo religioso, amém? Graças a Deus, está dado aí o recado. Então vamos aqui à nossa live. O tema da nossa mensagem, como já falei, é Graça, Satanás solto depois de 1000 anos. Será, irmão? Será? Nós vamos ver na palavra. Abra aí a tua Bíblia no livro de 2 Pedro 3:8. Você vai aprender comigo hoje. Amém? Para a gente fazer aqui a nossa confissão de fé. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Bem, vamos agradecer a Deus. Deus maravilhoso e Pai querido, Pai de Espírito, pois nesta hora, sobre a tua graça, sobre o teu Espírito, sobre o teu poder, eu sou grato, te agradeço ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem me feito, por me dar este momento maravilhoso, por nos encher da tua graça, do teu Santo Espírito. Pois neste momento eu peço que use a minha boca para assim proferir as tuas palavras com verdade, para quem estiver do outro lado me ouvindo, compreenda e entenda. Pois tu és maravilhoso, tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E que o Senhor encha, cubra a cada um dos teus filhos amados com a tua
palavra maravilhosa com o teu Espírito soberano em Cristo Jesus. Eu te agradeço. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Obrigado a todos que aqui estão. Obrigado a todos que estão me assistindo e aqueles que ainda vão me assistir. Mandar aqui a graça e a paz para meus amados irmãos do grupo aí Conhecendo a Graça, para nossos amados irmãos que nos acompanham lá na Tapera, no sítio São João, no Roçado, na Agrovila Maçangano, Santa Rita, Casa Nova, Remanso, Santana do Sobrado, Riacho do Sobrado, aqui na nossa amada querida Sobradinho, nosso irmão Cido lá e sua esposa, sua filha Kaeli estão nos assistindo. Que Deus continue aí abençoando a vida de todos vocês. Amém? Que assim seja, que o Espírito Santo de Deus encha cada um de vocês em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos lá? Vamos ler? Cristão tem que ler. Vamos ler. Pois tu és maravilhoso, tu és justo, perfeito e fiel é o Senhor. Amém? 2 de Pedro, capítulo 3, no versículo 8. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha, amado, não é interessante? Lendo deste ponto de vista, dessa forma, agora nós vamos entender, vamos compreender. Se um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, então hoje nós estamos vivendo um dia como se para Deus fosse 1000 anos. Só que as pessoas, amado, quando lê este versículo aqui isolado, eles creem que daqui a 1000 anos Satanás será solto. Mas quantos anos tem que isso aqui foi escrito? Será que tem 1000 anos? Amados, o que eu quero dizer para vocês é que tem muitos leitores, muitos que se acham mestres, ou até se sentem mestres, mas não conseguem compreender, lê e não conseguem entender o que está lendo. Amado, isso aqui que você está vendo era uma força de expressão que era usada com o povo de Israel. Amém? Jesus de Nazaré, no seu tempo da guerra, ele usou essa expressão. Pedro também está usando aqui. E nós vamos ver no decorrer da mensagem que outros amados irmãos também usou. Por quê? Para quem não sabe, Pedro, João, Tiago e outros foram escolhidos para quê? Para pregar a circuncisão, para pregar a lei. E Paulo foi escolhido para pregar a graça de Deus. Amém, amados? Então eu digo para você, olha, eu fiz uma oração a Deus, né? E até agora Deus não me respondeu a minha oração. Deus está dor com a minha petição. Só que acontece, amado, é o seguinte, veja a lógica. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a força de expressão, um ano como um dia como 1000 anos, é totalmente contrário. Por quê? Como te falei agora há pouco, você faz uma oração pedindo algo a Deus. Aí você diz para Deus que está demorando, e Deus te responde como? Querido, eu tenho um dia para resolver, e também como tem 1000 anos para te atender. É assim, amado? Não é, amado. Deus nem tarda e nem falha. Quem falha realmente são as pessoas que leram e não compreendem o que é que está lendo. Que come, né? Fica ouvindo conversas que não tem nada a ver, amado. Aqui nós estamos lendo uma passagem de Pedro, que aqui ele conversando com os judeus, ele dizendo essas palavras. E hoje? Será que hoje 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos para nós? Não, amado. Não é dessa forma que você lê
como tem muita gente, amado, que abre a Bíblia, muito pregador, né? Muitos pastores que abrem a Bíblia no livro da lei e fica, amado, achando que é aquilo que tem que ser por aqui e por ali. Mas nós não somos judeus, nós temos que entender uma coisa, amado, nem eu nem vocês somos judeus. E tudo isso que está aqui escrito, isso aconteceu. Mas tem pessoas até hoje esperando Jesus voltar. Esperando Satanás ser solto. Olha só, vê se tem lógica. Quer dizer que o Deus Todo-Poderoso prendeu Satanás. Que para a religião, Satanás é quem mata, é quem rouba, é quem assola, é quem faz as pessoas andarem todo tipo de erro. Não é assim na religião? Mas entenda uma coisa. Eu, particularmente, sou sincero a lhe dizer, eu não serviria um Deus desse. Como é que você prende alguém e de repente aquela pessoa que foi presa sai? Depois de 1000 anos aquela pessoa sai e vai fazer tudo de novo. Tem lógica? Não tem. Tá vendo como é as coisas? E nós vamos aprender e vou mostrar para você quem realmente era a pessoa de Satanás, a qual a Bíblia está falando. Porque para muitos, amados, muitos homens cultos, inteligentes, eles pregam para você, mas não mostram a você a verdade. Não diz para você que Satanás é um adjetivo, que não existe como ser espiritual, como sempre tenho ensinado aos amados irmãos. Mas tem muitos, amados, que têm a cabeça dura. Eu não sei o que é que acontece, ou tem pouco conhecimento, tem pouca leitura, e insiste no erro, em acreditar que Satanás é um ser espiritual. Amém? Então nós vamos aprender hoje. Amém? Abra aí a tua Bíblia, continuando a nossa linha de raciocínio. Gálatas. Livro de Gálatas. Gálatas no capítulo 2, no versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Olha só. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado esta tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Olha só, amado. Entendeu? Pedro, ali, mas João e Tiago, os três pregando a circuncisão aos judeus, levando ali a lei, ensinando aos judeus como era para andar, como era para cumprir. Por quê? Porque os pactos ainda se cruzavam. Então a lei ainda estava em todo vigor, o templo ainda estava de pé, não tinha caído. Então tudo que acontecia antes continuava do mesmo jeito. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha trazido ali a graça a Paulo, a qual Paulo saiu para pregar os gentios, junto com Barnabé, amém? E Pedro, Tiago e João ficaram em Jerusalém pregando a circuncisão. E neste meio tempo, amado, quanto os pactos se cruzavam, quanto o templo ainda estava de pé, todos aqueles acontecimentos da lei permanecia, os sacrifícios, permanecia todas aquelas coisas, todos os rituais permaneciam. Mas para os judeus, como estava dizendo, nós não somos judeus. Essa força de expressão, Satanás, amado, é um adjetivo.
Satanás quer dizer o quê? Acusador. Quando uma pessoa se levanta contra outro, ele se torna uma pessoa de Satanás. Como uma pessoa de Satanás? Porque, amado, aquela pessoa está se levantando contra o outro. Só que muitos não lê com os olhos iluminados, com a mente aberta e continuam ensinando aos amados irmãos da maneira errada. Por quê? Porque se você ensinar as pessoas, amado, que eles não têm nada a ver com a vida judeu daquela época e hoje, que eles não têm nada a ver com o que acontece com o mundo, e as pessoas continuam dizendo, olha, os sinais estão aí. É pai matando filho, é filho matando pai, é estupro, é guerras, é isso, é aquilo. E ainda fazem profecias, dizendo, olha, Jesus está voltando. Este mundo irá acabar, este mundo irá pegar fogo. E você venha logo para Jesus. Amado, todos nós somos de Cristo. Amém? Só que tem um porém. Há vasos de honra e há vasos de desonra. Se você é um vaso de honra e continua fazendo desonras, até que Jesus chegue a você e te mostre o caminho para que você deva seguir, deva andar, será que é falta de ensinamento? Não, amado. Simplesmente a pessoa tomou uma direção errada. É um cristão vivendo uma vida secular, cheia de engano, cheia de pecado na carne, né? Porque o espírito é puro, mas porém não deixa de ser de Deus. A sua carne vai pagar pelas suas consequências, mas o espírito, amado, volta para Deus, porque é dele, pertence a Deus. Amém? Deus não é mentiroso. Graças a Deus. Então, essa ideia, essa força de expressão que era usada, que um dia era como 1000 anos e 1000 anos como um dia para Deus, não tem sentido para você. Não pode, amado. Só que as pessoas não lêem. Isso era uma força de expressão. Por quê? Porque as pessoas lerem e querem entender do jeito que eu... Não, mas 1000 anos para Deus é como um dia. Agora imagine, se Deus chegasse para você e falasse no seu coração e dissesse, hoje é o dia da tua partida. De hoje não passa, você irá deixar essa vida terrena e passará a viver uma vida espiritual. Você iria responder como? Senhor, mas está escrito na tua palavra que um dia é como 1000 anos. Então, eu posso ir hoje como daqui a 1000 anos. Você não tinha o direito, né, de questionar a Deus? Só que não é dessa forma, amado. Era uma força de expressão. E as pessoas ficam achando que realmente é assim, que Satanás será solto. Nada a ver, amado. E eu vou te mostrar quem foi o Satanás que destruiu Jerusalém, que assolou o povo, que levou cativo, que escravizou. Será que foi Satanás? Será que ele, com a terça parte dos anjos, vieram e ali acabou com tudo? E ainda tem gente que vai dizer, não, mas foi usado. Tem pessoas que é usado por Satanás. Realmente. E muitos, amados. Eu vejo muitos amados irmãos usados por Satanás. Qual? O próprio pastor atrás do púlpito. Usando as pessoas, induzindo os irmãos a fazerem atos da lei, como querendo que eles vivam como se fosse um judeu, se não tem nada a ver com judeu. Graças a Deus somos gentios, nascemos abençoados, aperfeiçoados, com todas as sortes de bênção. Já vivemos o reino de Deus, amado. Mas tem gente que não crê assim. Tem pessoas que crê totalmente diferente. Tem pessoas que crê que quem não aceita Jesus vai para o inferno. Quem não participa da Santa Ceia
não tem comunhão com Deus. Quem não sobe o monte, quem não faz jejum, não tem uma vida de adoração, de oração. Tem pessoas que creem dessa forma. E eu te digo totalmente diferente. Tu já és um abençoado com toda sorte de bênção. Você não precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Você não precisa de intercessor. Você não precisa comer pão e beber suco para ter comunhão com Deus. A nossa comunhão para com Deus é eterna. Não é uma vez por mês. Não está a comunhão para com Deus, não está num pedaço de pão ou um cálice com suco de uva. Tem nada a ver, amado. A comunhão do homem para com Deus é no Espírito. Amém? E o nosso intercessor, amado irmão, é o Espírito Santo de Deus que intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Não existe essa ideia criada pelo homem que você tem que buscar o Espírito Santo de Deus domingo de manhã, ou pelas madrugadas, ou a hora que você for dormir. Não, amado. A palavra de Deus se renova a cada dia, não muda jamais. Está aqui, dentro do seu coração e no seu pensamento. O Espírito Santo de Deus não manda recado por homens. Tenho dito isso e vou dizer sempre, amado, tem pessoas até hoje vivendo enganadas com profecias. Mas Deus, ele é poderoso, amado. Porque se tem aquele que tem o dom de profecia, amado, se ele fizer da maneira errada, como nós muitas vezes vemos, e eu tenho visto isso, pessoas com profetadas, se cuida, que Deus está de olho em você. Amém? Olha só o que o salmista diz, Salmos 84. Salmos 84. Salmos 84, no versículo 10. Olha só, o salmista. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Entende? Compreende? Olha só que a força de expressão que o salmista usou. Ele disse que preferia estar às portas, como se tivesse por 1000 anos ali. Está vendo, amado? Você compreende? Você consegue entender? Acompanhe a linha de raciocínio. Amém, amado? Satanás, nós vamos ver agora. Quem foi o Satanás de Apocalipse? Que muitos ficam aí esperando, né? Tem gente até hoje esperando o Apocalipse acontecer com esta geração ou com outras futuras. Tem pessoas até hoje que diz e afirmam que essa terra vai se acabar, vai pegar fogo, isso aqui não vai sobrar nada. Amado, isso não vai acontecer, que Deus não é mentiroso. Você está lendo de maneira errada, você está lendo com os olhos vendados. Amado, raciocine comigo. Deus disse que o céu é o trono dele, onde ele se senta. E a terra é o estrado dos seus pés. Agora, imagine só. Deus criou muitas maravilhas e continua criando até hoje. Imagine só se esta terra pega fogo. Os pés de Deus iriam pegar fogo, né? E o trono de Deus também iria se queimar, porque o céu é o trono. Veja só, abra sua mente. Tem cabimento um negócio desse? Não tem. Um dia tentaram fazer uma morada para o Senhor. E ele respondeu o quê? Não tenho morada. Quem vai construir uma morada para mim? Um Deus imenso, um Deus grande desse tamanho, caberia dentro de uma casa? Só que até hoje tem pessoas achando que sim, que o espaço físico aqui onde eu estou é a igreja. Não, amado.
A igreja de Cristo, como sempre falei, somos vida. Somos cada um de nós. Nós é quem somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. E ainda tem muitos pregadores aí que, eu vou ser logo mais claro, que são burro, viu? Burro. Acha que o templo feito por mão de homens, Deus habita. E ensinam aos amados irmãos da maneira errada. Ensinam aos irmãos a participar de campanha, de propósito, de projeto de fé, e isso, e outras coisas a mais. Só que isso aí, amado, não tem serventia nenhuma. Inventam todo tipo de reuniões, todo tipo de nomes de cultos, para atrair os amados irmãos, os incautos, para que aquela pessoa aprendendo contribua. Agora eu te pergunto, será que precisa de tudo isso? Será que precisa de todas essas enganações para que uma pessoa conheça a Deus? Não precisa de nada disso, amado, porque Deus diz na palavra dele que todos o conhecerão, do maior ao menor. Ninguém ficará sem ouvir a palavra. Você está pensando que na época que Jesus esteve sobre a terra, ficou algum povo daquela região ali de Israel sem que eles não soubessem quem era Jesus de Nazaré? Sem que Jesus não passou pregando ali? Ele disse que o evangelho dele seria pregado a todos os confins da terra. Será que até hoje esse evangelho não foi pregado? Aí as pessoas dizem assim, não, o mundo só se acabará quando o evangelho for pregado a toda criatura. Então não vai ser nunca. Raciocine comigo. Vamos lá. Hoje vamos supor que morreu 100 pessoas. Essas 100 pessoas que partiram não tem mais nada a ver com esse plano terreno. Amém? Certo? Até aí? Corretíssimo, né? E essas pessoas que morreram, nenhuma sabiam quem era Jesus. Tá certo? Errado. Agora, deixa eu te dizer. Dessas 100 pessoas que morreram, nasceram hoje 2.000 pessoas. Essas 2.000 pessoas que nasceram, ninguém sabe quem é Jesus. Ninguém conhece. Então o evangelho terá que ser pregado a eles. Agora, veja se eu não tenho razão. Aqueles que morreram, não conheceram, já eram adultos, chegaram o tempo, partiram. Esses que nasceram agora, terão que ouvir a palavra. Para quê? Para que o mundo se acabe. Errado, mas não tem lógica. Geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. Amado, todo dia nasce gente, todo dia morre gente. E Deus disse a Abraão o quê? Abraão, a tua descendência será numerosa, será como a areia da praia e como estrelas no céu. Tu podes contar? Enquanto houver um ser humano na terra, Deus vai sempre manter a humanidade viva, amado. Não vai acabar nunca. Vai chegar o meu dia da minha partida, Jesus vai voltar para mim, vai voltar para você e outros, como já voltou para muitos hoje. Só que essa ideia errada que colocaram na mente das pessoas, e eu um dia também aprendi como você, que Jesus iria voltar, ia levar todos aqueles justos, quem era bom ia para o lado direito, quem era ruim ia para o lado esquerdo. Para ser mais claro, como nós estamos falando de Satanás, quem era bom ia para o céu, quem era ruim era do diabo, era de Satanás. Satanás iria levar para o inferno. Não precisa que Satanás leve para o inferno, porque tem quem te leve. Amém? Os teus familiares mesmo, o dia que chegar a minha partida, alguém da minha família vai me levar para o inferno. Não tem acordo, não tem jeito, amado. No dia, olha só, não parece um caixão, né? O dia que você se deitar aqui dentro, vai vir um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. 6. 3 de um lado, 3 do outro, para te levar para o inferno. E quando chegar lá no inferno, que te colocarem lá, amado, tu não volta mais. A tua carne, amém? Mas o teu espírito, ele volta para Deus. Se planta um corpo mortal e nasce o quê? Um corpo celeste. A
Aprenda, amado irmão. Será que a mente de vocês são tão curta que vocês não conseguem compreender essas coisas? Misericórdia, amados. Misericórdia. Apocalipse. Antes, Romanos 5. Nós já vamos tá perto de encerrar. Romanos no capítulo 5. Amados, o bom de você pregar, mostrando as verdades aos amados irmãos. Eu sei que tem muitos, amados, que ficam chateados, que se sentem tristes, ficam com raiva de mim, até me dizem coisas. Mas eu não ligo para isso não, amado. Uma coisa que eu aprendi na vida, amado, que nós temos que aprender com o erro dos outros e não com o seu. Você vai olhar a falha do seu irmão e você vai tentar não fazer o mesmo. Por quê? Porque você está sujeito às mesmas coisas. Você passa pelo mendigo na rua, você escarnece, você diz coisas, você diz que aquela pessoa está cheirando mal, você diz um monte de besteira. Você vê um embriagado, você diz que aquela pessoa vai para o inferno e você também vai. Então, amado, se você não pode ajudar, então não atrapalha. Porque para uma pessoa chegar num estado como esse, de viver nas ruas, alguma coisa difícil ele passou na vida, algum problema ele passou ou está passando. Mas não. Nós, seres humanos, somos tão terríveis uns com os outros, amados, que em vez de ajudarmos, a gente fazemos, sabe o quê? Tô nem aí, ó. Se morrer para mim, tá bom, é menos um na terra. Eu não posso fazer nada, mas pelo menos tente. Conversa com aquela pessoa. Tenta saber por que aquela pessoa está passando isso. Não deixe Satanás que está dentro de você ser contra aquela pessoa, não. Porque você pode estar no mesmo lugar um dia. Amém? Então, antes de fazer o mal a alguma pessoa, lembre-se disso. Que o estágio que aquela pessoa está hoje, você também pode estar. Por quê? Porque, irmão, nós somos sujeitos a todo tipo de falhas, assim como qualquer outro ser humano. Amém? Não existe o cristão perfeito, não existe carne perfeita. Existem espíritos perfeitos. Que é assim que Deus olha para mim e para você e consegue enxergar, consegue ver espíritos aperfeiçoados. Porque é o Espírito Santo de Deus que tem dentro de você, que habita. Graças a Deus. Amado, isso é gratificante, isso é uma aula de amor, de carinho para com o irmão. Não tirar proveito da situação. Eu costumo dizer, amado, que o dia em que chegar um homem daqueles que se intitula, né, pastores com gravata, bem alinhados, porque o homem, para pregar, tem que estar bem alinhado. Se tiver igual estou vestido aqui, para eles, para os amados irmãos, não tem consideração. Amém? Não existe. Não é um pastor, não é um pregador. Mas, como é que eu digo que cuido de vidas, como eu escuto muito dizer que cuido de almas? Eu tenho uma igreja e lá tem mais de 60 membros e eu cuido dessas vidas, dessas almas, cuidando, tirando o sustento deles. Amado, o que eu estou te dizendo eu provo. Se você pregasse pelo amor aos amados irmãos, a contribuição que entra lá, você poderia ajudar muita gente, mas pelo contrário, amado. Tem homens que se intitulam pastor e recebem até unção. É de pastor, é de presbítero, é a unção em cima de unção. Mas para quê? Pensando nisso. Tem pastores aí ganhando absurdo. Com o suor dos outros, com o suor dos irmãos, com o suor dos fiéis. Em vez de trabalhar para ajudar, para somar, amado, pelo contrário, faz é tirar. Aí diz assim, olha só qual é que diz. Mas Deus me colocou lá como homem de Deus. Foi Deus que me levantou para pastor. Foi Deus que me deu esse salário como pastor. Amado, que mentira grande, amado. Que mentira grande. Aí eu vou e digo a verdade aos irmãos. Foi Deus que me levantou a pregador para estar aqui hoje? Foi Deus que disse, José, você vai ser pregador, você vai ser um internauta, você vai pregar, você vai ter um aparelho celular e você vai pregar
para os amados irmãos através do celular. Foi Deus que mandou eu fazer isso? Não, amado, eu estaria mentindo. Agora eu vou te dizer o que acontece. Simplesmente, amado, eu coloquei essa ideia, esse propósito no meu coração e disse, eu vou pregar o evangelho da graça de Deus, sem pedir nada a ninguém, sem alugar ponto para os irmãos pagar, e vou pregar. Porque para pregar, amado, não precisa de um templo físico, tem muitas praças, tem as ruas, tem a casa de alguns amados irmãos, e você pode pregar sem tirar do seu sustento. Se um dia você puder ajudar alguém, ajude. Mas você pagar salário, você dizer que é um homem de Deus e você receber salário? Quantos outros na miséria, passando necessidade, precisando da sua ajuda, e você vira as costas? É garoto propaganda? E os coitados dos amados irmãos passando necessidade? Porque, amado, tem muitos templos religiosos, não só aqui em Sobradinho, mas em todo canto do nosso Brasil, ou no país inteiro, né? Ou fora do Brasil, com os cofres dele cheios, as contas bancárias um absurdo. E Satanás é quem ganha o mérito. Não é verdade? As pessoas têm mais medo de Satanás, crê mais no diabo do que em Deus. Não é assim? Por quê? Porque, como te falei, desculpa, tem medo de ir para o inferno, tem medo de perder a salvação, tem medo de Jesus vir e ele ficar. Tudo isso, amado. Todas essas coisas ensinadas a você de maneira errada. Amém? Então, Romanos 5,17, olha o que dizia o apóstolo Paulo lá em Roma. E é verdade que, por causa de um só homem, é por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita, a que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Reinarão, ele está usando aqui, amado, era naquela época com os Gálatas lá. Nós não, aqui a pronúncia era para estar reinam, porque nós já reinamos em vida. Você não vai morrer para reinar, amém? Nós já vivemos, amado, o reino de Deus, graças a Deus. Então, abra a sua mente, amado. Não fique você pensando que o pecado ainda habita em você. Não, porque você não é um transgressor da lei. Jesus não é mentiroso. Ele disse que levou sobre ele tudo e todas as coisas. Agora, amado, veja o tanto de gente que tem enganados. Tem pessoas que não crê. Jesus disse, olha, eu já levei sobre si as vossas dores, as vossas transgressões, as vossas enfermidades. O que você estiver passando, eu já o sarei a todos. Mas a pessoa descrê. Felizmente isso é do ser humano. Ele descrê, ele desacredita, ele prefere acreditar no homem, dizer assim, eu vou pôr a mão sobre a sua cabeça, eu vou orar, e o câncer que está te matando, você vai ser curado. Mentira, amado. Se você não tiver fé suficiente e crê que Jesus já fez isso por você, não vai ser o homem impondo a mão e fazendo oração longas que vai mudar o curso da sua vida. Amém? Para receber o milagre de Deus, amado, não precisa que homem nenhum ore ou interceda por você, não. É simplesmente você crer. E o milagre vem, não é porque você mereça, é de quem Deus aprove ter misericórdia, amado. Tem coisas nas nossas vidas que é para que a gente testemunhe. E tem outras coisas que é para a morte. E isso não pertence a nós. Isso é Deus. Amém? Então você está passando por um momento difícil. Está pensando que foi Satanás. Está pensando que foi o diabo ou demônios. Como muitos, né, fazem aí. De maneira nenhuma, amado. As ações da nossa carne é que nos faz errar. É que nos fazem muitas coisas que até mesmo você duvida. Amém? Mas o diabo, amado, que muitos pensam,
Olha quem foi, vou te mostrar agora quem foi Satanás na vida daquele povo de Israel. Olha o que esse Satanás fez. Vou te mostrar lá em Apocalipse e vou te mostrar a profecia falando a respeito. E isso aconteceu, mas infelizmente os bonitinhos de paletó e gravata, amado, não te mostram essas verdades. Pelo contrário, se eles puderem tirar proveito da situação, melhor para eles era, mano. Tem pessoas até hoje orando porque o filho está na droga, porque o pai bebe, porque a mãe fuma. Tem pessoas até hoje pegando uma foto 3x4, uma foto levando para o culto de libertação, levando para o culto da família e outras coisas a mais. Aí eu vou e te pergunto, quantos anos tem que você está fazendo a mesma coisa e nada mudou? Bastante tempo. Quantas vezes você não já pediu a Deus? Quantas vezes você não já repetiu a sua oração, achando que Deus não ouviu? Garanto eu que muitas vezes. E nunca muda, todo ano, entra ano e sai ano, é a mesma coisa. É culto da prosperidade, é culto de família, é culto dos homens, é culto das mulheres, é culto de criança, é encontro de senhoras, é círculo de oração, é aula dominical e nunca muda, permanece a mesma coisa. Sabe por que não muda? Porque não depende de você. As coisas acontecem por intermédio de Deus, não porque a gente queira. Amado, essa ideia do homem aceitar a Jesus, quem criou foi o próprio homem. Porque não somos nós que aceitamos a Jesus, e sim Jesus que nos aceitou. Ele que nos encontrou, nos resgatou, nos trouxe de onde? Do império das trevas para a luz. Não nós, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é assim? Estavam em treva, agora nós vivemos em luz. E nós, gentios, já nascemos sobre esta luz. Já nascemos aperfeiçoado, abençoado com todas as sortes de bênção. Assim é e assim será eternamente. Agora veja, Apocalipse, um livro temido, né, por muitos, que tem de gente com medo do livro de Apocalipse. Olha, eu já encontrei irmãos que disseram, irmão José, eu tenho tanto medo do livro de Apocalipse que eu nem leio, nem lá eu vou. Aí eu disse para essa pessoa, amado, por que você não lê? Não, porque lá está assim e tal, numa parte que eu vi, que eu digo a essa pessoa, amado, ali não é para você. Nunca foi, nunca será. Você não é judeu. Você não pertence a nenhuma tribo daquela de Israel. Tudo isso que está escrito aqui, meus amados irmãos, vou te mostrar uma parte, você vai aprender no decorrer do tempo, tudo isso já aconteceu. Amém? Quem crê? Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, no versículo 7. Amém? Apocalipse 20, no versículo 7. Olha só. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. E aí, amado? Satanás vai ser solto. Como te falei no começo da reunião. Que Deus é esse? Que prende um malfeitor terrível, assolador do povo dele, dá uma sentença àquele Satanás e de repente acabou os 1000 anos. Ou um dia como hoje, assim acabou-se. Está solto. E ele irá fazer as mesmas coisas novamente com os filhos de Deus. Tem lógica, tem cabimento. Mas Deus não estava falando para João de Satanás, como muitos pensam, né? Que é espírito. Ele estava falando de um Satanás revestido de carne. Amém? E vou te mostrar na palavra, versículo 8. E sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Isto é, Gog e Magog. Eita, amados irmãos.
E agora? Será que Gog e Magog ainda está vivo? O Satanás que Apocalipse está falando aqui era esses dois. Eu vou te mostrar, vamos ler mais? Vamos ler mais? E vou te mostrar que tinha uma profecia falando a respeito. E Satanás, Gog e Magog, Satanáses, os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Olha só, era contra quem que Gog e Magog ia brigar? Com os da promessa, amado. Com a população de Abraão, que seria numerosa. João escreveu isso, mas as pessoas, amado, quando ler aqui, ele está dizendo que não, mas foi Satanás que usou a Gog e Magog. Não, amado. Gog e Magog foi levantado por Deus para assolar aquele povo rebelde lá de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim. Ah, mas foi usado por Satanás? Não, amado. Foi Deus. Sempre foi Deus. Nunca existiu Satanás como espírito. Tudo quanto você vê foi Deus, amado. Ah, mas Deus não é mau. Justamente, Deus não é mau. Quem é mau é o homem, amado. Quem comete as coisas erradas é o homem. Não é Deus que é mau. Ah, mas que Deus é esse que... Não, amado, Deus ele é justo. Amém? Você tem que ver isso. Deus ele é amor, ele é justiça, ele é perfeito, é maravilhoso. Mas ele cumpre a sua palavra, amado. Amém? E Gog e Magog foi levantado, amado, para fazer isso. E o versículo 9 ele diz: eles se espalharão pelo mundo e cercarão o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Olha só, amado. Que coisa interessante. É interessante ou não é? Quem era o povo de Deus? Qual era a cidade que Deus amava? Jerusalém. Mas as pessoas, amado, quando lê o livro de Apocalipse, lê num nervoso, um medo terrível. Ah, mas está escrito, vai acontecer, e isso e aquilo. Não, amado, isso aconteceu. Esse Gog e Magog foi usado por Deus e foi destruído junto, amado. Vamos ler mais? Versículo 10. Ai do diabo que os havia enganado. Foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e os falsos profetas já haviam sido lançados, e lá eles serão atormentados para todo o sempre, de dia e de noite. Tá vendo, amado? E tem muita gente pensando que este lago de fogo e enxofre é o inferno. Amado, eu já disse para vocês, já contei, e domingo que vem, se Deus me permitir, trarei a vocês a respeito deste lago de fogo, que foram os falsos profetas, Gog, Magog e outros. Amém? Eu disse para você que antes, amado, quando o corpo era só alma vivente, não havia o espírito, na cidade de Jerusalém, segundo a história, tinha um grande lixão, como a gente vê aqui em Juazeiro, hoje se chama de aterro sanitário, não é verdade? E lá em Israel, todos que eram tidos como malfeitores, que eram tidos como ladrões, bandidos, assassinos, só iam pessoas terríveis. Eram assassinados e eram jogados neste fogo consumidor. E você sabe que um aterro sanitário, amado, queima constantemente. E lá tem o quê? Tem muito enxofre, né? Onde há muita queimagem, né? Quando queima muito, então, no passar do tempo, se cria um enxofre com a degradação dos alimentos e assim vai. Não vou te dar uma aula agora aqui nesse momento.
Amém? Mas só para que você fique atento, para que você leia e entenda que aqui este lago de fogo e enxofre não é para os filhos de Deus. Foram para quem? Para os malfeitores naquela época. Hoje não, amado. Hoje a tua matéria partiu, será depositado lá na urna, no cemitério ou no chão mesmo, onde tiver um local para ser depositado. Será lá. Mas para o inferno, amado, onde você irá arder eternamente, isso não vai acontecer. Amém? Isso não será um feito verídico. A matéria, como falei anteriormente, volta ao pó da terra e o seu espírito volta para Deus. Irmão José, se for um espírito mau, amado, não está ao nosso alcance julgar qual a alma boa e qual a alma ruim, qual o espírito ruim. Porque espíritos, Deus é pai de espíritos e todos nós somos filhos. Amém? Graças a Deus. Então, vamos ver mais a respeito de Gog e Magog. A profecia Ezequiel 38, nós já vamos encerrar. Amém? Ezequiel. E aí, mano? Ezequiel 38, versículo 14. Ezequiel 38, 14. Amém? Vamos lá? Por isso o Senhor Deus me mandou falar em seu nome a Gog e dizer a ele o seguinte: naquele tempo, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você sairá. Olha só, a quem foi dado a ordem? A profecia de Ezequiel a respeito do povo de Israel. Vamos ler mais? Versículo 15. E virá do seu lugar, que fica no norte, distante, você virá comandando um grande e poderoso exército de soldados de muitas nações, e todos a cavalos, como uma tempestade que passa pela terra. Você atacará o meu povo de Israel. Olha só, amado. Nós lemos lá no livro de Apocalipse 20 que Gog e Magog foi levantado para destruir Jerusalém. E a profecia se cumpriu ou não? Se cumpriu. Deus disse que levantou ele para quê? Como um Satanás, amado. Uma pessoa do diabo. Assim como Pedro foi, né? Você lembra da passagem que Jesus estava conversando com os discípulos e Jesus disse: olha, importa que eu vá a Jerusalém, e assim e tal, conversando, e Pedro se levantou e disse: não, para lá não, porque vão te matar. E ele disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Será que naquele momento foi o diabo que entrou em Pedro? Satanás entrou dentro de Pedro e fez com que Pedro dissesse a Jesus que não? Não, amado. Por quê? Pedro se levantou contra Jesus, opositor. Eu não te falei que a palavra Satanás quer dizer opositor? É uma pessoa que se opõe contra o outro, contra as coisas de Deus. Não é um ser espiritual que muitos ficam aí orando. As orações: meu Deus, está repreendido, eu repreendo esse demônio que está na vida de fulano, de cicrano. Nada a ver, amado. Gastando saliva à toa, jogando o tempo fora.
Ah, não, mas eu vi aquele irmão se manifestou e o pastor tirou o diabo dele. Quer dizer que tirou hoje e amanhã ele voltou de novo. Aí vai ficar assim, quando está na igreja que ora, sai. Quando volta, sai da igreja, né, entre aspas, o diabo ali na igreja está manso. Quando sai de lá, ele volta de novo. Aí vem de novo a reunião da cura e libertação, né, dos homens. Aquela pessoa, a mesma pessoa, endemoniada de novo. E diga aí, tem lógica, tem cabimento um negócio desse, irmão? Não tem, né? Versículo 16. Quando chegar a hora, eu o mandarei invadir a minha terra, para que as nações fiquem sabendo quem sou e vejam a minha santidade naquilo que eu estou fazendo por meio de você. Gog. Olha, Gog, eu sou Deus. Estou usando o profeta Ezequiel para falar a você, e você vai juntar aí exército grande, um exército esse numeroso de todas as nações circunvizinhas, e quero que você entre lá na minha cidade, na minha terra maravilhosa, a menina dos meus olhos, e assole todo aquele povo. Não deixe ninguém vivo. Aqueles que conseguir fugir, amém. Os que não conseguir, leve preso, leve cativo. Eita, que Deus mau, né? Não, amado. Só estava cumprindo a profecia, a promessa, a palavra que ele disse. Não ficou vazia e não teve cumprimento. Não é essas profetadas de hoje aí, não. Que muitos abrem a boca e dizem: eita, que Deus está me revelando aqui agora. Que você que está aí com a camisa amarela vai ganhar um carro amanhã. Será que vai, amado irmão? Não vai, amado. Deus não faz isso. Amado, se você quer comprar um carro, é pelos seus esforços do seu trabalho. Não que Deus te deu. Foi o seu mérito, foi o seu esforço. Deus não compra nada de material, amado, para ninguém nessa terra. Amém? Agradecemos a Ele por ter nos dado a saúde. Aí está certo, está corretíssimo. Mas você ganhar um carro por meio de profecia, amado, isso nunca foi escrito na Bíblia. Isso não tem lugar nenhum na Bíblia que as profecias que foram dadas estava dizendo que alguém daquele povo, daquela época, ia ganhar alguma coisa. Pelo contrário, todas as profecias apontavam para a desgraça de Israel, para a ruína daquele povo. Compreende essas coisas? Ainda no mesmo capítulo, Ezequiel 38, só que agora no versículo 1, nós vamos ler até o 4, para a gente encerrar. Olha só. O Senhor me disse o seguinte, Ezequiel falando: o homem mortal agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Mesaque e Tubal, na terra de Magog. Profetizei contra ele. Olha só. Na terra de quem? Israel, amado. E quem foi levantado? Ele dizendo aqui, ó, de Gog e Magog novamente. Ao 3 ele diz: e digo que eu, o Senhor Deus, estou contra ele. Você compreende? Versículo 4. Eu o farei dar meia volta, porei uma argola no seu nariz e a arrastarei junto com as suas tropas para longe, com os seus cavalos e os seus cavaleiros fardados,
o seu exército é enorme e cada soldado carrega um escudo e está armado com espadas. Mas Deus disse o que aquele povo, olha, amado, como Deus é maravilhoso, mostrou a sua soberania e ainda ajudou aquele povo, amado. Por quê? Por causa daquele justo que lá tinha naquela época. Pôs argola no governador, uma força de expressão, né, usada aqui também, e tirou todos aqueles homens dali, amado. Amém? Então, a partir de hoje, amado, quando você abrir a boca para dizer que Satanás, como espírito, está perturbando sua vida, está usando a terça parte dos anjos, ou um deles, ou uma legião deles, para te fazer inferno, para te fazer mal, é mentira, amado, não creia. As nossas ações, o demônio, o diabo, né, ativado dentro de você, é que está fazendo você sofrer, que está fazendo você se enganar, é o que está fazendo você viver de maneira errada. Tem nada a ver. O único espírito que habita sobre o homem é o Espírito Santo de Deus. E quando uma pessoa de Satanás, ou o próprio Satanás se levantar contra você, você vai responder para ele: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque é uma pessoa do diabo, carnal, não no espírito. Amém, amado? Graças a Deus. Então, fiquem todos na paz. Graça e paz a todos. Que o Espírito Santo de Deus encha cada um de vocês de todo o amor. Vou terminar aqui, porque, amado, já começaram ali os vizinhos colocar uma música, já está incomodando, mas Deus continue abençoando a vida deles também. Amém? Tchau.